lindezas do Crum TV, Crum TV, mais um programa Coisas da Alma. Eu sou Raquel Bastiega, sou terapeuta integrativa, trabalho com psicanálise, e aqui você acompanha assuntos como filosofia, terapias integrativas, espiritualidade, literatura, artes, de tudo um pouco, tudo o que faz bem para a alma. E hoje nós temos aqui um tema muito bacana, e para falar sobre esse tema, quem vai me ajudar é um convidado super, super especial, super querido, e eu acho que tem tudo para agradar, porque ele é uma pessoa que traz bastante conhecimento, e o tema de hoje é ser ou não ser, eis a questão, ser ou não ser. Eu gostaria de chamar a bancada do Coisas da Alma, o nosso querido Nando Garcia. Ele é apresentador da TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova, e tem um podcast super bacana que se chama Laços Espirituais. Seja bem-vindo, Nando Garcia. Olá, Raquel, que bom reencontrá-la aqui na telinha, né? E também com aqueles que estão nos vendo agora, da Crum TV. Olá para você, muito obrigado por estar nessa audiência no Coisas da Alma com a nossa querida Raquel, que é nossa colega, companheira, amiga, irmã. E estamos hoje aqui para participar desse programa aqui com muito carinho, com muito amor. E o nosso querido Nando Garcia, olha só que data, hoje, 31 de agosto, que dia que é, Nando? 31 de agosto mesmo, é o dia do meu aniversário. Então, eu estou ganhando um presentão, estando aqui, né, nesse programa e comemorando junto com a Raquel e com todos aí do Crum TV, todos que acompanham esse programa. E gratidão, né? Gratidão à nossa força soberana por ter me dado a vida, a minha mãe e também a todos aqueles que fazem parte da minha família e todos aqueles que estão comigo aí nessa jornada de vida. Parabéns, Nando, obrigada por ter topado estar aqui com a gente, e olha que dia especial, né? E eu gostaria que você já falasse um pouquinho sobre qual é o seu trabalho lá na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, o seu podcast, para a gente já ir se conhecendo, né? Para o pessoal que está acompanhando saber. E nós vamos também reiterar o convite ao final do programa, mas vamos já dizer agora, e também te convidando para curtir esse vídeo, compartilhar, porque no Crum TV, você sabe, a gente só traz conteúdos para consciência, né, da alma, para a expansão da consciência. Então, curte, compartilha, fala para os seus amigos que nós estamos por aqui toda terça-feira, às 4h30 da tarde. Nando, por favor, então, explica para a gente qual que é o seu trabalho lá na TV e na rádio e no podcast, por favor. Então, nós estamos já, vamos, esse ano que vem, fazer 14 anos que a gente está na Rádio Boa Nova, né, que é uma rádio da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, das Casas André Luiz, e também, né, apresentando programas na TV Mundo Maior, cujo programa a Raquel participa, está com a gente lá já há um tempo, né, a nossa parceira, amiga, companheira. E estamos aí na pandemia, nós trouxemos aí, eu e meus filhos aí, se mexemos, tal, fizemos aí, então, o podcast, né, que vai lá no Spotify, vai no SoundCloud, e aí é o Laços Espirituais, onde a gente entrevista, inclusive temos a entrevista com a Raquel, se você for procurar lá em Spotify, Laços Espirituais, você vai encontrar aí a entrevista que nós fizemos com a Raquel. Então, a gente fica muito feliz de poder levar uma mensagem de bem, de paz, de luz, né, a muitas pessoas. No podcast, por exemplo, a gente fala sobre espiritualidade, né? A gente fala, às vezes, da profissão da pessoa ou um assunto que também se conecta com espiritualidade. É isso, Raquel. Muito bacana, Nando. Inclusive, para você acompanhar o podcast do Nando, saber mais sobre a Rádio Boa Nova TV Mundo Maior, sobre o programa Alvorada, nós vamos deixar no descritivo desse vídeo os links de acesso para você conhecer legal. Mas já adiantando que o Alvorada vai ao ar todos os dias às 7 horas da manhã na rádio e TV. Você pode acompanhar também por lá assuntos interessantíssimos sobre espiritualidade, formação do ser, né? Expansão da consciência, inclusive. Então, Nando, mais uma vez, muito legal você estar aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa tão importante, né, essa necessidade, essa informação que vai chegar para a gente, de entrar em contato com a nossa alma a partir desse tema, que é o ser ou não ser, eis a questão, né?
Como é importante a gente ter uma identidade própria, genuína. Será que na vida, eu gostaria de começar por aí a nossa entrevista, né? Será que na vida a gente expressa realmente quem a gente é? Será que a gente mostra o valor da nossa essência, como a gente gostaria de ser? Ou será que a nossa identidade ela é deturpada? Qual a tua visão de mundo sobre isso? Porque eu gostaria de mostrar, inclusive, para vocês essa comparação, né? Do que a gente é na vida e daquilo que a gente mostra ser. Então, você também, como psicólogo, Nando, trabalhando as coisas da mente, né, das coisas da alma, quais são as suas impressões sobre essa questão? Muito bem, né? Eu não sou especialista em Shakespeare, né? Gostaria de ser, né? Porque é maravilhoso, né? E na atuação como no Hamlet, né? Não sei se a pronúncia está correta, aí a nossa querida Raquel Certinho, fala certinho. o inglês, né, impecável, o inglês da Raquel. E é um monólogo, né, em que ele pega um crânio assim, olha para aquele crânio e diz: ser ou não ser, eis a questão. E o Shakespeare fala que nós somos atores, né? Nós estamos na vida também atuando sempre, sempre vestindo personagens, né? Sempre atuando. Na família a gente atua de uma forma, no meio social de outra, né? No trabalho a gente precisa atuar de outra forma. Mas a gente precisa buscar, né? A autenticidade. Às vezes a pessoa demonstra, principalmente hoje pelas redes sociais, o que muitas vezes não é, né? Já aconteceu de alguma postagem lá, a pessoa colocando foto de uma viagem que foi feita 2 anos atrás, né? E às vezes até para mostrar que está viajando naquele momento, que está em determinado lugar. Tem pessoas que colocam lá os recordatórios, né? Que colocam as lembranças, tudo bem, isso é uma coisa. Até o próprio Facebook, ele coloca isso, né? Lá essa postagem de 5 anos atrás. E às vezes a gente não está sendo autêntico, sendo nós mesmos, né? Então, ser ou não ser também, como o nosso diz lá o nosso autor, né, de Hamlet, ele faz, o que ele coloca aí? É fazer pensar sobre a natureza do pensar, né, e sobre a utilidade, sobre quando o ato, né, aquela ação nossa de pensar pode ser o que nos distingue dos animais, né? Por exemplo, prudência, né? E quanto pode nos acovardar. Quer dizer, a gente tem como pensar, né? Essa frase nos leva a pensar quem realmente somos e o que estamos fazendo, né? Por ser. Aí nós vamos para um outro lado que vamos falar mais à frente agora, é o do ter. Nós precisamos ter, quer dizer, quando você coloca aquela imagem lá na rede social, você está mostrando o ter, e não muitas vezes o ser, que está como coisas da alma fala, da alma, né? Do nosso interior, do nosso ser, do ser. Isso que a gente precisa estar olhando e trabalhando em nós, né, Raquel? Show de bola. Essa questão de crise de identidade, ela é muito forte hoje em dia na nossa sociedade e é uma das principais causas de adoecimento. É uma das principais causas que levam às doenças, né? Quando a ordem emocional ela é abalada, o mental ele está projetado para uma ilusão, a gente vive uma ilusão, a gente vive no superficial, chega uma hora que a nossa alma cobra o viver verdadeiramente, conforme a essência e conforme você bem disse, achando ali, encontrando a autenticidade de expressão da própria vontade. Muitas vezes a nossa vontade é viciada pelas coisas que vêm de fora, pelos pensamentos que a gente compra dos outros, da mídia, da cultura, da tradição. E é uma pena quem vive dessa forma a vida inteira, sem fazer essa conexão com a alma genuína, o que eu quero, para onde eu quero ir, né? Atender aquelas perguntas filosóficas até, né? De onde vim, para onde eu vou. Se eu não tenho todas as respostas de onde eu vim, eu sinto que eu vim de um lugar além daqui, né? Mas para quem não tem essa crença, ter a ideia de pelo menos para onde se vai é questão também de sobrevivência. Porque se a gente projeta uma meta só com base no ponto de vista que a gente comprou e ao final a gente vê que essa ideia
ela era uma furada, era uma ilusão, a gente se coloca no caminho da desilusão, da frustração, aí vem culpa, remorso do tempo perdido, vem uma série de consequências que, se não observadas e corrigida a rota no caminho, fica difícil, às vezes, né, Nando, evitar as tais doenças psicossomáticas. Quando vê, você já instalou um sistema de vida que atende só o de fora e o de dentro fica... Tudo que é de dentro fica comprometido. Me chamou a atenção uma frase na sua camiseta, bring me back, né? Bring me back. E isso em inglês significa me traga de volta, né? Fica até uma questão para a gente pensar. Acho que foi até providencial essa tua camiseta, veio a calhar, né, Nando? O bring me back significa me traz de volta. Será que fica uma questão, será que hoje a gente não precisa exercitar um pouco mais disso, Nando? De olhar para o nosso espelho e falar, não, eu preciso me trazer de volta. Em que momento eu me perdi, né? Tem um livro do Padre Fábio de Mello muito bom, que ele se chama Quem Me Roubou de Mim, né? A perda da identidade, o afastamento de nós mesmos, a ruptura da alma, a desconexão com a nossa essência, ela faz com que nós caminhemos de forma perigosa na vida. E hoje, mais uma vez, a gente está sentindo isso na pele, não é não, Nanda? Esse afastamento de nós mesmos. Como é que você vê isso? Como é que a gente pode fazer o bring me back? Né? Como é que a gente pode reconectar a nossa alma e voltar para dentro, como se o espírito estivesse fora, né? Como é que a gente pode encaixar o espírito de novo e falar, é por aqui que eu quero ir, é por aqui que eu quero viver? Então, o corpo por exemplo, abaixo dessa frase tem uma Kombi aqui, ó. Eu vou até levantar aqui. Tem uma Ai, que combizinha, né? fofa! Uma combosa, que é o veículo. Então, o corpo nosso é o veículo, a alma, como aqui coisas da alma, é o condutor, né? E o espírito vamos dizer assim, o mentor das ações que a gente vai colocar em prática. E nós precisamos fazer essa volta, né? Entrar dentro dessa combosa aí, nossa, e fazer essa volta para nós mesmos, porque a gente está vivendo muito o que acontece na externalidade, no que o mundo está aí ditando e que o mundo está aí nos mostrando. Então, a gente precisa voltar para dentro, né? Então, existem várias coisas que acontecem, se a gente fizer essa questão ser ou não ser, devia ser assim, eis as questões, são várias questões, né, que a gente pode levantar, os enganos da consciência, né, que a gente engana a nossa consciência, a autossabotagem, né, como a gente se sabota, né, como a gente sai fora da ética também, né, às vezes de agir de determinada forma que a gente não deve agir, que a gente sabe, e o que nos faz também, a gente precisa pensar, né? Pensar, mas não aqueles pensamentos, né? A gente vê os gurus lá e orientais que eles falam que a gente tem que silenciar o pensamento. Para quê? Para que a gente possa pensar que nem o Shakespeare diz aí em Hamlet, que a gente precisa pensar, né? A gente precisa essa questão, né, que a gente coloca, essas questões, é para isso, para que a gente comece a pensar e usar o nosso pensamento produtivamente, com utilidade, não jogar pensamentos fora, né, para que a gente possa melhorar esse encontro conosco mesmo, com essa essência, como a Raquel disse. Então, a gente precisa trabalhar isso em nós, né? E, às vezes, uma coisa que nos afasta muito do nosso ser e de sermos nós mesmos é o ter, né? As posses, né? O poder, muitas vezes a vaidade de estar numa situação, numa posição, vai nos afastando. É onde a gente encontra nas redes sociais, as pessoas querem se colocar numa posição que muitas vezes não são e não estão, e não deveria estar ali, e olhar um pouco mais para si mesmo, né, Raquel? Nossa, fantástico. Eu vou pegar um gancho com o que você disse sobre a imagem que eu projeto. Chega uma hora que a gente, tanto de sustentar uma personalidade que não existe, ela se esvazia com o tempo. E aí começa a busca, a nossa fome interna de falar, peraí, mas eu posso ter até tudo o de fora, mas por que ainda o vazio? Né? Porque essa vida automática projetada, mal projetada, na verdade, que não diz respeito ao que a gente é realmente na essência,
ela não tem esse conteúdo, esses nutrientes para todos os corpos, para o espírito, para a alma, né? Eu estava assistindo um seriado, aliás, um seriado bem longo, do Netflix, que fala sobre os guerreiros otomanos e, na época, né, sobre o islamismo pelo lado bom, né, da sabedoria deles. Eu não estou falando aqui, tem gente que fala que olha torto como se o islamismo fosse o radicalismo puro. Pelo contrário, na essência ele é muito lindo, e quem vive isso de forma religiosa, né, fazendo os devidos filtros, você vai encontrar ensinamentos maravilhosos. E um determinado personagem, que era o sultão, né, encurtando bem a história aqui, disse assim, ele tinha que ir para a guerra, e ele falou assim, mas antes determinem que os poetas venham até o palácio. Aí o servo dele olhou, os poetas, excelência, vossa majestade? Ele falou sim, porque para a espada estar, não basta que a espada esteja afiada para ir para a guerra, a mente também precisa estar, assim como o meu espírito. Eu preciso alimentar o meu espírito para estar inteiro e presente para esta batalha que vai acontecer. Então, fazendo uma analogia com as batalhas da vida, Nando, muitas vezes a gente afia a nossa espada, né, para as batalhas, para guerrear, pagar conta, já imagina, uma batalha atrás da outra, que boleto chega, não espera, não pergunta se a gente está bem ou está mal, ele chega com data de vencimento e a gente tem que ter o dinheiro para pagar, mas a gente esquece de afiar a espada mental e emocional para lidar com todas as coisas do mundo, que me parece que não é só viver para pagar conta, né? Em busca do ter, como você diz, a gente esquece do ser, de viver, de experienciar, de colocar nossa mente no presente e ver naquele momento em que o tempo, na verdade, é uma ilusão também, né? Ele foi criado pela humanidade para a gente poder situar nossa mente e, como regra de sociedade, cumprir nossos compromissos. Mas a projeção do futuro é uma projeção, o passado já passou. É só o presente que existe esse momento. Então, me parece que talvez essa reconexão com a alma, eu queria a tua opinião acerca disso, começa com essa verificação de, peraí, o que eu estou fazendo? Qual é o propósito da minha vida, né? Será que é só esse? Será que é só afiar a minha espada para ir para as guerras da vida? Porque se a gente for olhar só como guerra, só como batalha, a gente só encontra dor. E a vida é muito, muito, muito mais rica do que só dor. Ela tem um lado muito nutritivo de criatividade, de aprendizado, de busca de experiências, que muita gente deixa de viver isso, né, Nanda? E é uma pena. Né? Dependendo do olhar que a gente traça para a vida, do ter, como você falou, a gente só vive a vida de fora. Então, mais uma vez, essa chamada do Bring Me Back, né, que eu adorei, né, que traz a gente para dentro da Combosa, que é nosso veículo, né, vintage, retrô, mas é ele que funciona, porque ele é harmonizado com o natural. Que você acha dessa questão do tempo? O que a gente está fazendo no nosso tempo? Você acha que as pessoas estão falando que, poxa, Nando, eu não tenho tempo, Raquel, eu não tenho tempo para nada. Será que também a perda de identidade leva a essa noção de falta de tempo? Me parece que a gente está cumprindo só realmente os compromissos e deixando de atender o maior deles, que é o amor próprio, o sentido das coisas, né? O olhar para si. O que você acha que está acontecendo? A falta de identidade está gerando essa sensação também de falta de tempo? É porque a gente ocupa o nosso tempo, esse tempo disponível de 24 horas, com muitas coisas que não são interessantes, né? São, assim, coisas que não vão nos fazer bem. A gente se alimenta muitas vezes de os pensamentos, eles são como correntes, como os rios que estão, por exemplo, circulando, né? Hoje a gente sabe, né? Há pouco tempo atrás, os cientistas que estudam essa área, eles descobriram que existem rios que voam, né? Por exemplo, entra lá no lado do Nordeste, ventos que vêm do Atlântico, eles vão entrando para a Amazônia, e ali, né, captam aquele oxigênio maravilhoso daquelas árvores, e o caminho seria ir para o Pacífico, né? Mas chega lá, tem as montanhas dos Andes, que formam um paredão, e aí aquele paredão faz com que esses rios, né, essa umidade toda, as chuvas, eles fazem uma curva, né? Tanto que para o outro lado, lá das cordilheiras ao Chile, não chega essa umidade, esses ventos e essas chuvas, e vem para o nosso sudeste e sul aqui, né, do Brasil. Então,
só para a gente fazer um exemplo, dar o exemplo de que os pensamentos também eles estão caminhando aí, e às vezes a gente se conecta com esses pensamentos. E aí, muitas vezes, esses pensamentos, eles exigem muito mais de nós, e parece que a gente precisa, parece que esses pensamentos que são esses ditados que a gente encontra nas redes sociais, que encontra na mídia, que encontra no consumismo e outras coisas mais, ficam ditando para nós o que nós devemos fazer. E a gente precisa, como os gurus lá orientais dizem, né, os sábios lá, aqueles que estão lá na Índia e no Oriente, de que a gente precisa realmente silenciar esses pensamentos, né? Para que a gente faça a gente tenha um outro time para nós, né? Aí a gente passa a entender, a perceber que nós vamos ter um outro tempo, é um outro tempo dentro desse tempo maluco que a gente está vivendo, que parece que não sobra nada. Mas, em compensação, por exemplo, a Raquel é uma pessoa que eu vejo que ela tem inúmeras atividades, e tenho certeza que se ela acrescentar mais uma, mesmo que ela coloca na agenda dela lá, ela vai conseguir. Por quê? Porque tá usando o tempo com mais utilidade. E aí e às vezes as pessoas que têm mais tempo falam, eu não tenho tempo. E aquela que realmente não tem o tempo, consegue mais um tempo quando ela procura colocar dentro da sua agenda, né? Isso que ela precisa fazer, né, Raquel? Puxa vida, ufa, ufa. Mas olha, e você também, né? Tá cheio assim, de programas, atividades, faz atendimento clínico, né? Na psicologia. Mas por quê? Porque a gente descobriu um outro jeito de viver, em que é gostoso viver fazendo o que a gente gosta. Então, talvez uma dica para você que está aí sofrendo, que eu não tenho tempo, ou então está perdendo muito tempo, colocando muita energia num ponto de vista que não te leva a nada, sabe? Aquelas coisas, muitas vezes a gente faz de vítima, né, Nando? A gente perde muito tempo com isso. Então, se a gente começar a otimizar o nosso tempo com o que realmente importa, com aquilo que enche o nosso coração de prazer de viver, você vai ver que realmente cada compromisso não é um trabalho, nem parece que a gente está trabalhando, né? A gente está cumprindo com a aspiração da nossa alma. Isso é muito importante. E vocês viram que o Nando sabe bastante coisa, ele sempre traz para a gente coisas interessantíssimas. Ele disse dessa questão olha só o pensamento que ele trouxe para a gente, né? A analogia de que os pensamentos eles são como o rio. Emmanuel, eu gosto muito, Emmanuel, vocês devem conhecer, o Chico Xavier, né? O maior médium do nosso país, e eu tô para te dizer que do mundo inteiro que nós tivemos enquanto aqui esteve, que inclusive está aí, né, Nando? Mostra aí, fala um pouquinho para aparecer a tua tela, Nando. Ó o Chico aí, ó. Fala aí, Nando, para aparecer a imagem. É o Chico, esse é o Chico aqui. Que Essa coisa. caricatura é uma caricatura que foi feita pela minha filha, ela que pintou essa caricatura do Chico Xavier. Uau, parabéns, viu? Super talentosa. Como que ela chama? É a Carolina. Carolina, um beijo para você, super talentosa, hein? Lindo, lindo quadro. E o Chico, ele teve um mentor que se chamava Emmanuel. Emmanuel, depois a gente pode até falar dele aqui, a história dele, convidando já o Nando, intimando o Nando para outros programas. Ele vai dizer para a gente quem foi Emmanuel, mas resumindo bem, Emmanuel tem um pensamento que diz que nós estamos mergulhados em um verdadeiro mar de ondas de pensamento que se conectam o tempo todo. Você já sabe disso. Mas Emmanuel trouxe, eu gostaria de dar o crédito porque a frase é dele, pensamento também, e faz todo sentido. Então, nós precisamos nos perguntar, até Jung fala bastante disso, de rede mental coletiva. A que redes mentais nós estamos nos ligando? Né? Padrão, sintonia, será que eu estou vibrando alto? Será que eu estou pensando alto? Tudo isso tem muito a ver. E, Nando, para terminar minha fala para a gente, até para um outro raciocínio, tem uma fábula que eu tive a oportunidade de contar isso no Alvorada, mas gostaria de falar aqui para o pessoal do Coisas da Alma que nos acompanha. Existe a história do rio e o leão. Você deve se lembrar, né? O rio estava lá, onde a natureza o criou, em perfeita harmonia com o todo. Ele está fluindo, ele está fluindo, ele está fluindo. De repente vem um leão, todo estressadão, né? Rugindo, puxa vida, eu tenho que atravessar esse rio, porque senão eu vou morrer e eu não sei nadar. Esse é o problema. O rio, por que você teve que estar bem no meu caminho? Ele começa a esbravejar, Nando, com toda a força, rugindo para o rio.
xingando o rio, amaldiçoando o rio. O rio falou para ele, de repente ele ouve a voz do rio dizendo assim: meu querido, deixa eu tentar entender, por que você está reclamando comigo? Eu sou apenas um rio, você é apenas um leão, começa por aí. Eu, como rio, estou cumprindo a minha missão. Eu estou fluindo naturalmente. E a sua missão é ser leão. Então, vem cá, você não sabe nadar, já não é um problema meu, começa também por aí, né? Aí o leão parou, ele, é mesmo, né? Deixa eu ver isso aqui. Aí ele percebeu que o fluxo natural do rio levava, a maré, levava até a outra margem, estava fluindo para aqui, daquela para outra, né? Ele conseguiria, então, traçar um plano e tentar vencer o rio. Sabe o que ele fez? Ele entrou no rio uma vez, quase se afogou, porque ele tentou nadar, e ele não sabe nadar, ele cofe, voltou para a margem, todo descabelado, todo despenteado, e falou, e agora, o que eu vou fazer? Aí ele lembrou, eu posso boiar. Ele entrou no rio de novo e boiou, simplesmente deixou o fluxo natural do rio levar ele até a outra margem, se salvou e todos foram felizes para sempre. Amém. Então, essa fábula, bem curtinha, e eu resumi mais ainda, é para dizer que muitas vezes, na água dos nossos pensamentos, como você disse, né, nas nossas redes mentais, considerando como rios mentais, muitas vezes a gente não sabe nadar nelas, porque nós não sabemos nadar nessas ondas mentais. Ninguém ensinou a gente a permear nossas dores, como nos ensinou a passar nas provas na escola, né, a nos comportar em sociedade. Ninguém ensinou como mergulhar nessas águas sem se afogar nelas. Então, a dica do leão é, em vez de brigar com as ondas do rio, das nossas mentes, talvez o caminho seja tentar entender o rumo natural dessa maré, de modo que, observando, a gente talvez boie por ela, né? Olhando a paisagem, olhando o céu, até que a gente chegue na outra margem com segurança. Então, quantas vezes a gente passa por um problema e se afoga neles, né, Nando? Então, eu gostaria que você deixasse uma dica para a gente, como psicólogo, né, como um grande ser humano que é, que lida com as dores dos outros. Quem está passando por um problema difícil agora e está lutando nesse rio para não se afogar, que você poderia deixar de mensagem técnica para essa pessoa sobreviver a esse momento difícil aqui no Coisas da Alma? Raquel, a gente não remar contra a maré, ou então a gente remar contra a corrente, né, do rio. Né? Se a gente fizer isso, a gente vai se esforçar muito mais, a gente vai perder muito mais energia com isso. E se a gente encontrar uma fluidez, né, encontrar um caminho mais suave. Eu lembro Caminho Suave é um livro que eu usava no primário, né? Chamava Caminho Suave. Então, às vezes a gente sai do caminho, encontra pedras, encontra obstáculos. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, acalmar os ânimos, né? Tentar olhar com parcimônia, tentar visualizar a situação, porque não adianta, se a gente entra no burburinho da situação, se a gente entra nessa corrente, a gente vai rolar no meio dela, vai se ferir, né? Então, a gente precisa examinar, avaliar muito antes, né? O que está acontecendo, qual foi a causa disso, né? Onde aconteceu, onde foi que deu o start para, onde foi o gatilho que disparou e a gente chegou nessa situação. Se a gente não tem condição de avaliar e de entender muito bem, vamos buscar ajuda, né? Buscar ajuda num amigo, que muitas vezes pode ser um porto seguro, uma pessoa querida, né, da nossa família, que é um porto seguro, ou então a gente buscar uma ajuda profissional, para que a gente possa colocar, porque nesse momento os nossos pensamentos estão em turbilhão, estão todos alvoroçados, a gente não consegue raciocinar direito, tudo está muito bagunçado, é que nem aquela tempestade que passa e arrasa com tudo, e aí você sente e fala, por onde eu começo? Né, arrumar tudo isso. Lá no Japão, eu sempre uso esse exemplo, terremotos, tsunami, a pessoa senta lá no meio fio assim, olhando para a casa dela, tá tudo abaixo. Por onde eu começo, né? Tirando lá cada tijolinho, depois recompondo. A gente precisa fazer isso conosco mesmo. A gente precisa cuidar da nossa alma, né? Muito bom, Nando, muito bom. E para você que está assistindo Coisas da Alma,
Não se esqueça, toda terça-feira, às 4h30 da tarde, nós estamos aqui no Crum TV. Curte, compartilha esse vídeo, comenta, deixa o seu recado. Se de alguma forma esses vídeos têm te ajudado, né? Se esse programa tem levado a você alguma solução, algum alívio para a sua alma, compartilhe a sua experiência, porque a sua dificuldade pode ser de muita gente, assim a gente vai se ajudando. Antes do Nando fazer as considerações finais, eu gostaria de compartilhar um pensamento que eu vi de uma entrevista de uma pessoa que era extremamente ansiosa, né? Um homem de 39 anos, nervoso, ansioso em casa, e a esposa dele, ali no trabalho dela, que engraçado a vida como é, né? No trabalho dela, ela teve contato com um monge que com 92 anos, um senhorzinho muito fofo, que dedicou a vida dele enfim, a esse estilo de vida, a prática da meditação. Ele tinha uma outra vibe, era gostoso só de assistir a entrevista, né? E esse rapaz perguntou, mas vem cá, qual que é o propósito da vida? E ele respondeu, viver. Mas não de qualquer jeito, vivendo sabendo quem você é, aquilo que atende à vontade da sua alma. Ele falou, mas como eu encontro isso? Como o Nando falou, se perguntando lá no cantinho realmente da sua alma, aquilo que faz sentido para você. E ali, lógico que foi uma imersão, foi um caminho, vai ser um caminho para a vida inteira desse rapaz, mas caminhando, observando o monge, né, observando as pessoas que toparam o desafio, ele verificou que realmente não valia a pena mais viver daquele jeito. Então, se você está nesse momento hoje e está percebendo que não está legal, procure ajuda profissional. Contato do Nando aqui como psicólogo está no descritivo desse vídeo. Nós aqui também trabalhamos com as terapias integrativas. Se você precisar de ajuda, peça ajuda. Não passe por isso sozinho ou sozinha, tá bom? Acredito que é nessa união que realmente a gente vai conseguir sair desses momentos mais pesados sem sofrer grandes danos. Esse é o Coisas da Alma, e eu aqui gostaria então de agradecer ao Nando Garcia, né, nosso querido parceiro que está com a gente no Alvorada e em outros trabalhos. Nando, já fica o convite aqui para próximos programas, sempre que você quiser e puder estar conosco, tá bom? Suas considerações finais, então, por gentileza. Primeiro essa frase aqui, ó, para todo mundo aí, né? Vamos voltar para nós mesmos, agradecer essa oportunidade de estarmos juntos e de entender quantas coisas, né, nós temos em nossa alma, né? Então, por isso, coisas da alma. E a gente precisa conhecer, né? A gente precisa buscar, a gente precisa do alívio muitas vezes, a gente precisa do autoconhecimento e tantas outras coisas. São muitas coisas da alma. Obrigado aí, Raquel. E até uma próxima oportunidade. Um beijo a todos da Crum TV, todos que estão aí acompanhando esse programa maravilhoso. Obrigado, viu, Raquel? Obrigada, Nando. Obrigada a você pela sua companhia. Que o nosso Criador seja generoso e traga a felicidade que você precisa e merece para ser feliz. Seja você hoje, seja você sempre. Ame-se, respeite-se, valorize-se. E até o próximo Coisas da Alma. Eu sou Raquel Bachiega e deixo você aqui com uma sensação de alegria, torcendo para que você fique bem sempre, cada vez melhor. Um beijo, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, Nando. Tchau, tchau.